Vamos para a exposição da palavra, continuando a nossa série de exposições nos Salmos de romagem. Talvez o meu ritmo hoje esteja um pouco mais lento, porque eu estou tomando alguns remédios que atacaram muito o meu estômago essa semana, e eu venho sofrendo essa semana, de quarta-feira para cá, com isso. E essa noite praticamente eu nem dormi, de tanta dor no estômago. Mas eu estou bem, estou medicado, né? Mas estou um pouco em slow motion. Então vamos para abrir no Salmo de número 125, para lermos juntos a palavra de Deus. Salmos de número 125. Cântico para os peregrinos a caminho de Jerusalém. E diz assim a palavra de Deus: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e retos de coração. Quanto aos que se desviam para as sendas tortuosas, leva-los-á, ó Senhor, juntamente com os malfeitores. Paz seja sobre Israel. Nós estamos num salmo que cujo assunto principal é essa fé inabalável. Uma fé de quem está firmado sobre uma rocha que não se move e protegido por um Deus que é como uma rocha em volta de nós e é inabalável em nos proteger. E essa fé inabalável é profundamente necessária, principalmente no mundo que nós vivemos hoje. Nós vivemos em um mundo de muita instabilidade. Estabilidade, eu acho que é uma palavra que descreve bem o nosso tempo. Hoje parece que nada está fincado em uma rocha firme. Então, eu posso hoje estar no emprego, amanhã não está mais. Eu posso hoje estar com uma esposa, amanhã com outra. Eu posso hoje estar numa igreja, amanhã em outra. Tudo hoje é muito volátil. Não há estabilidade. Ninguém faz compromissos duradouros. Tudo passa tão rápido, é fugaz. Mas tem algo na nossa vida que não pode caminhar por meio desse caminho de instabilidade, e especialmente esse algo é a nossa fé. A nossa fé precisa ser inabalável. E o que nós aprendemos nesse salmo hoje é que uma fé inabalável é uma fé firme como uma rocha. Uma fé, em segundo lugar, uma fé nas promessas de Deus. Em terceiro lugar, em uma vida de oração com fé. Em um caminho, em quarto lugar, de uma fé que não se perde. Os primeiros dois versos falam sobre essa fé firme como uma rocha. E o primeiro verso diz assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Ele faz duas comparações. A primeira comparação é a comparação dos que confiam no Senhor. Ele diz: são como os montes de Sião. O que é ser alguém que confia no Senhor? O que é ser alguém que tem fé? O que é alguém que
vive uma vida de fé em Deus. Ele descreve alguém que caminha em fé, alguém que crê em Deus, como os montes de Jerusalém. E os montes, o Monte Sião, é esse local, ao longo da história de Israel, o local do pacto de Deus com o seu povo, o lugar onde havia o templo, ou seja, era a casa de Deus. Deus mora naquele monte, e ele diz, sim, aqueles que creem no Senhor são como esses que estão debaixo desse pacto com o Senhor, desses que estão diante da presença de Deus, e dela eles não arredam para lugar nenhum. Ele compara com os montes de Israel, com o monte de Sião. Eu não tive ainda o privilégio de viajar para Israel, ainda que estamos preparando em breve um grupo da igreja para viajarmos juntos aí. Era para ser agora, em janeiro do ano que vem. Resolvemos segurar, quem sabe, para em diante, irmos juntos, quem sabe, para Jerusalém conhecer, né? E Sião é o monte principal onde a cidade de Jerusalém está construída. Quando você está em Sião, ela está sobre esse grande planalto. Quando você está em Jerusalém, ela está basicamente 2/3 da cidade sobre esse grande planalto. É alto, está a 770 metros do nível do mar, e havia um grande planalto onde a cidade de Israel está construída. É o Monte Sião. Foi no Monte Sião, no meio dele, numa parte mais alta, que fica a 800 metros do nível do mar, conhecido como Monte Moriá, que, por exemplo, Abraão foi testado no sacrifício de Isaque, e lá Deus fez uma aliança com o seu povo e com os homens. Foi no Monte de Sião que Davi foi oferecer sacrifícios a Deus. Lá nas terras de Araúna. E ele diz, eu não posso prestar culto que não me custe nada. Nessa experiência que Deus fala com Davi, que Deus perdoa Davi e renova o pacto de Davi. Aonde que aconteceu? No Monte de Sião. Foi lá que Davi estabelece a capital de Israel, no Monte Sião. E é no Monte de Sião que Salomão, seu filho, constrói a arca, ou constrói o templo. Assim, o Monte Sião é um monte onde o povo de Israel olhava para trás e via, é nesse monte que está a nossa história. A história de um Deus que fala conosco, que fez aliança conosco, que renova a aliança conosco, um Deus que é presente no meio do seu povo. Olhar para o Monte de Sião é saber, Deus está conosco por todos esses séculos. Firme, não se abala. É interessante que quando esse salmista está escrevendo esse cântico, que é um cântico de peregrinação, que eles iam cantando enquanto se direcionavam para as festas de Israel, ele é um cântico que está sendo cantado provavelmente no momento do exílio, especialmente pelo que ele diz no versículo 4, onde eles estão debaixo do cetro dos ímpios. Chega um momento que, por causa do pecado, Deus permite que a Síria e a Babilônia devaste Israel e levem eles para ficar presos lá em Israel, na Síria e na Babilônia como exilados. E ainda que o povo já havia sido abalado, mas ao mesmo tempo muitos tinham sido levados para fora de Israel, mas tinha algo que não arredava o pé de Jerusalém, era o Monte Sião. Ainda que Israel já tinha passado por guerras, dificuldades com a Síria, dificuldade com a Babilônia, muitos já tinham abandonado e fugido de Israel, outros levados cativos, mas o Monte Sião permanece firme no seu lugar, permanece firme, e como ele diz, firme para sempre. Qual é a comparação que ele está falando? Ele diz que aquele que confia em Deus, ele precisa ter a sua fé firme como a do Monte Sião, como o Monte Sião, que ele não arreda do seu lugar,
Ele é inabalável. Passam anos, passam gerações, passam dificuldades, passam lutas, passam guerras, mas Ele continua constante e inabalável na sua posição. Assim é a fé dos que confiam em Deus. É inabalável. Ainda que venham problemas, ainda que venham provações, ainda que passem por dificuldades, ainda que venham doenças, ainda que venham problemas financeiros, ainda que venham desafios no casamento, ainda que a vida nos proporcione tantas lutas, mas aquele que confia em Deus, ele não abre mão da sua fé, é inabalável na sua posição. Ainda que os desafios tentem nos assolar, ele é constante, perene, perseverando na sua fé por toda a eternidade. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, não se abalam, mas permanecem para sempre na sua posição de confiança em Deus. Eles não abandonaram a fé. Quem? Quero dar uma ilustração sobre isso. Os discípulos de Jesus. Você conhece um pouco da história dos discípulos de Jesus? Provavelmente você conhece a história de alguns deles. De Paulo, de Pedro, histórias que a gente vai encontrar na Bíblia. Mas existem histórias que a gente só vai conhecer na tradição, nos livros de história antiga, falando sobre alguns deles. Em alguns desses, por exemplo, nós vamos olhar o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, ele lançou o fundamento da igreja de Jerusalém, depois visitou várias cidades, até se fixar em Roma, morreu crucificado de cabeça para baixo, mas ele não abriu mão da sua fé. Mateus, o evangelista, ele pregou na Palestina, lá onde ele escreveu o evangelho, mas Mateus morreu martirizado, espancado até a morte. Mas isso não foi motivo para ele abrir mão da sua fé. Você vai conhecer um pouco da história de Tiago, esse está na Bíblia. Você vai ver que Tiago liderou a igreja de Jerusalém, mas quando chega em Atos capítulo 12, ele morre como Marte, passado ao fio da espada pelo rei Herodes, mas não abriu mão da sua fé. Você vai ver Tiago, André, que pregou na Ásia Menor, na Grécia e na Síria, que hoje é a Rússia. E lá na Ásia Menor, no lugar onde ele estava pregando o evangelho, ele morre martirizado por causa do evangelho. Filipe pregou na Síria, pátria, e seguiu até a Índia. Foi aquele que foi mais longe na pregação. Morreu enforcado num templo pagão, em Herápolis. Mas nem o enforcamento o fez abrir mão da sua fé. Tiago, filho de Alfeu, pregou na Palestina e no Egito, depois foi apedrejado até a morte. Judas Tadeu foi à Síria, Mesopotâmia e Arábia, foi golpeado até a morte. Simão Zelote, crucificado. Paulo, decapitado em Roma por ordem de Nero. João, desterrado, levado a trabalhos forçados em Minas. Mas nenhum dos discípulos de Jesus abandonaram a sua fé, mesmo diante de duras provas, ficaram firmes como o monte Sião na fé que tinham. Mas e hoje em dia? E no nosso tempo? Olha, o que faz alguém mudar de igreja? O que faz alguém abandonar a fé em Cristo? Hoje, às vezes, alguns abandonam a Cristo porque o pastor não falou comigo hoje na porta da igreja. Eu vou abandonar a minha fé. Não, a célula não lembrou do meu aniversário. O pastor só cantou para Clendson, não cantou para mim. Eu me decepcionei com a minha fé. Eu vou abandonar a fé porque eu não consegui um espaço no ministério de louvor. Estou magoado, vou abandonar a fé. O pastor falou de dízimo na igreja. Sabia, safado, vou abandonar a fé. Enquanto que ao longo da história, os homens de Deus
enfrentavam a morte e não abriam mão da sua fé. Hoje, na instabilidade que a gente vive, qualquer coisa nos faz abandonar nossa caminhada com Deus. Lógico que aqui são caricaturas, mas são coisas banais. Qualquer coisinha é motivo para a gente abandonar a fé, abandonar nossa caminhada com Deus, ou esfriar na caminhada com Deus. Mas nós precisamos ter os nossos pés firmes, como uma rocha, firmes na rocha. Mesmo diante dos desafios, quando muitos podem estar querendo abandonar, você tem que falar como os apóstolos: aonde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Foi o que o Senhor Jesus disse quando muitos se escandalizaram com a mensagem de Jesus e abandonaram o caminho. Mas Pedro levanta a sua voz para dizer: eu não tenho para onde ir, é na tua palavra que eu confio. Mas sabe por que a nossa fé é inabalável? Ele vai agora para a segunda comparação. Ele compara Deus com o Monte Sião. Ele vai comparar os montes em derredor de Jerusalém com o Deus em quem ele fincou a sua fé, esse Deus protetor. E Jerusalém é uma cidade cercada por montes. Aonde você olha em Jerusalém, você vai olhar montes em toda parte. Assim diz o texto: assim o Senhor, Yahvé. A palavra Senhor, quando está em caixa alta, na revista atualizada, significa que ali é o nome de Deus, Yahvé, traduzida para o português como Senhor, que é o nome do Deus que só o povo da Bíblia conhece. É aquele que tem pacto com o Senhor, aquele que tem aliança com Deus, que Deus fez aliança com ele. Então ele diz assim: o Deus que fez um pacto conosco, assim o Senhor, em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Ele está dizendo, quando ele está falando em derredor, é interessante que a palavra derredor, ela também é usada para vizinhança. Ele está dizendo: assim como os montes de Jerusalém habitam Israel, estão cheios de Israel, estão em volta de Israel, de Jerusalém, desculpa, ele diz assim: assim nós também somos vizinhos de Deus. Deus mora com a gente, Deus está aqui. E Ele não está aqui só agora, mas Ele está aqui para sempre. Sempre esteve. E esses montes nunca serão removidos, sempre estarão. Assim o Senhor habita com seu povo, e nada vai demover Deus da sua aliança conosco. Ele está aqui. E a cidade de Israel, uma cidade cheia de montes, que permitia apenas alguns vales, alguns encontros entre os morros que davam acesso à cidade de Jerusalém. Assim era fácil proteger a cidade. Por muitos anos a cidade de Jerusalém era considerada uma cidade que era inviolável. E ele diz assim: assim como esses montes protegem Israel, assim o nosso Deus protege o seu povo, a sua cidade. Assim o nosso Deus é a nossa proteção. Por isso a minha fé é inabalável, porque eu sei em quem eu creio. É um Deus que está sempre presente. É um Deus que não me abandona diante das lutas da vida, diante dos desafios da caminhada. Ele não me deixa só, mas Ele está comigo, ao meu lado. E como diz o salmista no Salmo 16, se o Senhor estiver ao meu lado, eu jamais serei abalado. Assim como aqueles montes são fortes, poderosos, irremovíveis, assim é o nosso Deus. Não há inimigos que cheguem aos pés do nosso Deus. O nosso Deus é todo poderoso, sim. Ainda que todo poderoso, Ele escolheu nos amar e nos proteger. Sabe por que a gente pode ter a nossa fé inabalável? Você pode dizer assim: porque eu sei em quem eu creio. Eu sei em quem eu creio. Quantas coisas Ele não já fez. O nosso Deus, pensando pela mentalidade de um judeu que escreveu aquele salmo, ele estava pensando assim:
o Deus que tem um pacto com o Monte Sião, com o povo que habita nele, ele criou o céu e a terra. Ele que livrou Noé do dilúvio, orientando ele a construir uma arca. Foi ele que chamou Abraão quando todos os homens da terra já haviam abandonado a Deus e fez um pacto de novo com a humanidade. Foi ele que libertou Israel do Egito, nas mãos de Faraó, e os fez atravessar o mar de pés enxutos. Foi ele que fez de Israel um povo poderoso. E em Davi, Deus deu grandes vitórias sobre os inimigos. Esse é o Deus que na história de Israel, no profeta Elias, quando ele orou, choveu, e quando ele orou, parou de chover. Ele é aquele que diante de Elias, quando ele orava diante dos profetas de Baal, o Senhor fez cair fogo dos céus e consumiu o holocausto. Eles sabiam que esse era o Deus que fez multiplicar o óleo da vasilha da viúva de Serepta quando o povo passava fome. Esse é o Deus que se fez homem em Jesus Cristo, que curou os enfermos, que ressuscitou os mortos, que salvou os perdidos, que libertou. É aquele Deus que mandou o vento parar e o vento obedeceu, mandou as ondas se sossegarem, as ondas obedecerem. Ele expulsou demônios, libertou cativos, venceu a morte, sendo crucificado, ressuscitou ao terceiro dia e depois derramou o seu Espírito sobre a igreja para continuar a sua obra de milagres, de poder, de vida cheia do Espírito Santo no meio da terra. Eu sei em quem eu creio, por isso a minha fé não abre mão. Ele é meu Deus. Era o que pensava o povo de Israel. É como deve ser a nossa fé. Saber que esse Deus que eu conheço, que tem uma história com seu povo, Ele é a minha segurança, Ele é a minha proteção, Ele é a minha bênção, Ele é a minha porção, Ele é a minha herança, Ele é a minha paz. Por isso, os que confiam em Deus, os que confiam no Senhor, são inabaláveis. Você conhece aquela história que o próprio Senhor Jesus diz? Mateus capítulo 7, 24, aquela parábola que o Senhor Jesus diz assim: todo aquele que ouve estas minhas palavras e a pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E porque estava sobre a rocha não teve dificuldades? Não. O Senhor Jesus, na parábola dele, diz assim: e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, mas ela não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Quem finca os seus pés no Senhor, ainda que venham os rios, ainda que venham os ventos, ainda que venham as tempestades, ainda que venham os desafios, ainda que venham os problemas, com meu pé sobre a rocha, eles podem vir, mas eles não podem me derrubar, porque os meus pés estão firmados no Senhor. Porque os que confiam no Senhor são inabaláveis. Porque Deus está sempre nos protegendo diante das adversidades. Mesmo que elas venham, Ele sempre estará presente, Ele sempre estará no meio do seu povo, Ele sempre estará a nos guardar. E quem é essa rocha? O apóstolo Pedro vai dizer: o Senhor Jesus é a nossa rocha. E ele ainda vai fazer um convite ao Senhor Jesus, a você colocar os seus pés no Senhor Jesus. O apóstolo São Pedro vai dizer: chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens. Talvez você chegou aqui sendo um dos que rejeitam essa pedra, mas ela é para com Deus, eleita e preciosa. Ele ainda vai dizer: pois isto está na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular. No meio daquela rocha tem uma pedra central, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é preciosidade. Mas os descrentes, pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal, a pedra angular. Sim,
O Senhor Jesus é aquele em quem nós precisamos fincar os nossos pés e a nossa fé. Mas por que a nossa fé? A fé de um crente firme, inabalável, que conhece a Deus e que confia no seu Deus é inabalável, porque ele tem fé na palavra de Deus. Ele tem fé nas promessas de Deus. Diz o texto, porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos. Se lembra que eu disse que o salmista que escreveu isso, ele tinha sido levado exilado para a Babilônia ou para a Síria, e agora o reino de Israel, que tinha sido muito grande, agora está subjugado. Agora eles são escravos de outros povos, povos ímpios. Os assírios e os babilônios, povo mau, violento, especialmente os assírios. E eles agora sofrendo como escravo em outro povo, ele canta uma promessa, ele diz assim: eu sei das promessas de Deus, e eu sei que os inimigos não vão reinar sobre nós para sempre. Por quê? Porque ele conhecia a palavra de Deus. Ele sabia que tinha sido o pecado, conforme os profetas já haviam alertado. É só ler o livro de Isaías, o livro de Jeremias, o livro de Lamentações. Os profetas vinham exortando: virá o exílio, virá os outros povos, porque vocês são pecadores contumazes. A justiça de Deus virá contra Jerusalém. Mas eles não se arrependiam, e a justiça e o juízo de Deus veio contra a rebeldia deles, levando eles ao exílio. Agora eles estão lá nos outros povos sofrendo, mas por quê? O juízo de Deus os alcançou, mas havia uma promessa, mas o juízo de Deus não durará para sempre. O juízo de Deus não ficará perpetuamente. O cetro dos ímpios não ficará sobre Jerusalém para sempre, sobre Israel. Porque também ele conhecia as promessas. Salmo 28, Deuteronômio 28, 29 e 30. Ele sabia que havia bens, promessas, milagres, bênçãos sobre Israel. Ele sabia que haveria maldição e sofrimento para o pecado e desobediência. Mas ele sabia que toda vez que o povo caísse debaixo do juízo de Deus, a própria lei já profetizava: o Senhor restaurará o seu povo. O Senhor o salvará. O Senhor trará escape. O Senhor sempre salvará os seus. Havia as promessas de salvação. Promessas de que viria um renovo, um rebento de Davi. Havia uma raiz que estaria por brotar. Havia um Messias que estaria por vir. E ele restauraria o reino de Israel. Havia as promessas desse Salvador, desse Messias que estava por vir. E ele veio para trazer salvação a todos os homens. E o nome desse Messias é Jesus, o Salvador. E aquilo que aconteceu com Israel, acontece com todos os homens. Os homens estão exilados por causa do pecado, afastados da presença de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus, todos. Todos os homens estão diante desse exílio sofrendo, como Israel sofreu na mão de Faraó, como Israel sofreu na mão dos assírios e babilônios. A Bíblia, diz o apóstolo Paulo, está sofrendo na mão do mundo, do pecado e do diabo. Escravos do mundo, do pecado e do diabo, sofrendo as consequências e as duras dores que o pecado trouxe sobre a humanidade. Estamos sim exilados como humanidade. O juízo de Deus encontrou o homem, mas o povo de Israel achava que a salvação estava em levantar um novo rei de Israel para estabelecer novamente a glória de Israel. Mas Deus sabia que o problema não eram os assírios, o problema não eram os babilônios, e depois nem eram os romanos que oprimiam a Israel no tempo de Jesus. O problema que levou o homem para o exílio, para a maldição e para o pecado, e para a sua desgraça, é o pecado. E o problema que precisava ser enfrentado era o problema do pecado. Então o Messias que vem é um Messias que vem como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o Cordeiro que vem
salvar o perdido, salvar e buscar o que se havia perdido. É o Cordeiro que vem pagar o preço pelo meu e pelo seu pecado. Não, o juízo não durou para sempre. A solução já veio e o nome dele é Jesus. E por que nós temos uma fé inabalável? Nós temos uma fé inabalável. Construímos essa fé inabalável, como o salmista fez, orando com fé. Diz assim: faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Aqui o salmista para orar. Aquele homem de fé, ele entra na presença de Deus. E ele ora, trazendo aos nossos ouvidos palavras típicas do Antigo Testamento, onde estão as promessas e as alianças de Deus com seu povo. Essa palavra das bênçãos, do bem que acompanharia e perseguiria os justos, estavam nas promessas de Deuteronômio. Estava nas promessas que foram feitas a Davi, que o Senhor traria bem sobre ele, sobre sua geração. E aqui o salmista está orando, dizendo: Senhor, o bem, a bênção que o Senhor prometeu, traz sobre nós. As bênçãos prometidas na tua palavra, aqueles que não arredaram a fé, aqueles que não desistiram de te seguir, aqueles que não abandonaram a confiança no Senhor, derrama sobre nós a tua bênção, aos bons e retos de coração, aqueles que são fiéis ao Senhor, com fé inabalável, fiel à tua palavra. Aquele que tem fé inabalável, ele ora com fé inabalável. É aquele que continua, mesmo diante das lutas da vida, seja no trabalho, seja no casamento, que está por acabar, seja nas relações com os filhos, que estão rebeldes e a te abandonar, seja nos desafios financeiros, nas dívidas que se acumulam diante dela. Aquele que confia em Deus, ele está de joelho diante do Senhor, orando com perseverança e fé inabalável, sabendo que a resposta de Deus virá. O próprio Senhor Jesus, já no Novo Testamento, vai dizer: e tudo que pedires em oração, crendo, o recebereis. Sim, o Senhor nos desafia a orar com fé, a ser esse povo que confia em Deus, comparado ao Monte Sião, que é inabalável. Ele diz: seja inabalável em oração, em expressar a sua fé, em expressar a sua confiança, a sua dependência de Deus. Ore com fé inabalável e faça como o salmista fez: ore as promessas, ore a palavra de Deus. Muitas vezes estamos pedindo e não recebemos, como diz o apóstolo Tiago, no capítulo 4, do verso 3, diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos próprios prazeres, infiéis, não compreendeis. O que nós devemos orar? Nós precisamos alinhar a nossa oração à vontade de Deus, à palavra de Deus. Por isso, ore a palavra. Sim, ore a palavra. Pegue, por exemplo, a oração do Pai Nosso como modelo. E não é repetir, mas um modelo que inspira a sua oração. Pega o Salmo 91, pega o Salmo 23, ora a palavra, pega os textos da palavra e começa a encher o teu coração e a tua oração da palavra, pedindo sobre a palavra, intercedendo baseado na palavra, enchendo o teu coração de oração e da palavra. Ore conforme a palavra, que a vontade de Deus se estabelecerá sobre você. Faça como o salmista. Mas sabe por que muitas vezes a fé da nossa geração é uma fé débil? Porque nós não oramos. Por que às vezes a nossa fé é uma fé instável? Porque falta oração. Eu fiquei pensando quais são os problemas que nos levam a ter
pouca fé e pouca oração nos nossos dias. Em primeiro lugar, eu penso que a gente transformou a nossa vida cristã em entretenimento. Quando a gente vem para o culto, por exemplo, o que a gente espera do culto? A gente espera do culto praticamente um show de rock. Yeah! Glória a Deus! E se o culto não é uma coisa vibrante, que te tira arrepio, e uau, jogo de luz, a gente espera a vibração do culto. Tanto que a gente vem para o culto e avalia o culto no final. O culto hoje foi bom. O culto hoje foi ruim. Como se ele fosse para você, né? O culto é para você? Você acha que quando eu estou preparando o culto para vir aqui, eu estou fazendo isso basicamente para você? Ou a gente está se reunindo aqui para cultuar a Deus? Não, pastor Jean? E a gente, não, o culto foi bom, o culto foi ruim, não foi para você. Quem tem que saber se foi bom, se foi ruim é Deus. Sim ou não, gente? Mas a gente comparou o culto com o entretenimento. E como o culto é uma coisa que é para nos entreter, a nossa religiosidade para muitos é para nos entreter, a célula é para ser legal, é para nos entreter. Não estou indo muito porque é meio chato. O que é para te entreter? É Netflix? Quem disse que é para ser legal? Lógico que vamos nos esforçar para ser o mais legal possível, mas não é o objetivo. E oração é algo que exige a gente entrar no ócio, sair desse mundo de entretenimento, para se ligar com Deus, você se concentrar em uma oração que você se sente bem, leva tempo, disciplina. Você precisa se apagar do mundo, mas a gente não gosta do ócio, a gente não gosta desse sentimento de tédio que parar e que às vezes a oração proporciona. Sentar algumas pessoas em roda e começar a orar por 1 hora, por meia hora. Ou você desligar todas as redes sociais, porque a gente é tão, entretenimento. E a fé da nossa geração está enfraquecida. Por outro lado, no outro extremo, falta muita oração, falta oração, porque também a gente supervalorizou agora a teologia. Houve um desequilíbrio nessa direção da teologia. Olha que quem está falando é alguém aqui que professor de teologia e que de certa forma aqui na igreja foi um dos que carregam a bandeira da teologia, sou o diretor do seminário, então acho importantíssimo estudar a Bíblia, mas tem gente que ele não gosta de oração porque ele gosta de reflexões. Ele gosta de pensamentos profundos, idealizações, Calvino, porque Lutero, porque Bavinck, e aí começa, eu não concordo bem, este ponto da pregação hoje, vejamos, foi meio arminiano, talvez calvinista, e o que ele gosta é ficar de uma reflexão, enquanto que Deus não chamou para ser filósofo da fé, Deus chamou a gente para ter relacionamento com Ele. E como eu vejo gente se perdendo nisso, nessa geração, não é só aqui na nossa igreja, em tanto lugar, amam livros. Mas esqueceram que o chamado de Deus não é para ser pensador, para andar com Ele, para orar, para andar com Deus, para gastar tempo com Ele, para ter relacionamento profundo com Ele e com os irmãos. Mesmo que por vezes, com certa frequência, teremos até diferenças teológicas, pequenas diferenças teológicas, tudo bem, irmão, mas nós estamos juntos. E juntos estamos com Deus. Pouca oração nos nossos dias, porque a gente está tão ocupado com tantas coisas, que a gente não tem tempo. Falta tempo. Desde manhã cedo. A gente tem tanto pouco tempo que a gente agora faz várias coisas ao mesmo tempo. Na época agora da aula online. Quem assiste aula online aqui, levanta a mão. Eu tenho visto uma geração que assiste aula, conversa no WhatsApp, olha Instagram, vê Netflix e toma café da manhã ao mesmo tempo, né? A gente nem faz mais uma coisa de cada vez, a gente faz agora um monte de coisa.
E pena é do professor que está achando que está ensinando, né? Enquanto o menino está assistindo é Netflix com a cara mais lavada no computador do outro lado. A gente não consegue parar. E esse alerta, gente, vamos parar. Sabe o que você precisa? Esquece. Por alguns momentos do dia, esquece. Joga no vaso, toca descarga o celular, desliga a televisão. Vai orar, vai fazer muito bem para você. Oração é alimento para a tua fé. E a tua fé é saúde para o teu espírito, alma e corpo. E por fim, nas minhas reflexões, por que ora tão pouco? Pela falta de fé. Porque separado ali, né? Por falta de fé. Sabe por que às vezes eu acho que a gente não ora? Porque a gente não acredita. A gente acredita que assinar um cheque resolve. A gente acredita que se eu for lá e der-lhe um safanão naquele cara, vai resolver. A gente acredita que se eu sair correndo de 6 da manhã à meia-noite, vai dar um jeito. E a gente não consegue parar no meio disso e orar, porque a gente fala assim, mas orar vai resolver o quê, Paulo? É falta de fé. É a falta de fé de que Deus é um Deus que opera e que responde a oração. Deus responde a oração. Nosso Deus é real. E como eu já vi na minha história, Ele responder a oração. Quem aqui pode dizer que eu já vi Deus responder a oração? Deus responde a oração. Não é um tempo perdido, é o maior investimento que você pode fazer na sua vida. Ore com fé inabalável. Ore a palavra de Deus. E por fim, no último verso, no verso 5, ele faz uma advertência. Quanto aos que se desviam, olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim, não vai se desviar, irmão. Diz assim, essa palavra agora é para você, viu? Aos que se desviam para sendas ou caminhos, né? Vamos atualizar um pouco. Para caminhos tortuosos, leva-los ao Senhor juntamente com os malfeitores. Essa advertência precisa ser feita aqui também. Aquele que confia no Senhor, ele tem que confiar no Senhor até o final. Ele não pode começar tendo fé, mas em algum momento se desviar por caminhos tortuosos. Porque o argumento que ele diz que se você teve fé e se desviou por caminhos tortuosos, você vai ser levado pelo Senhor junto com aqueles maldosos que nunca conheceram a Deus, ou que nunca ouviram a palavra de Deus, ou que são pecadores contumados. Ele diz, vocês serão, o juízo de Deus vai cair para você igualzinho às pessoas do mundo. Os que conhecem a Deus, mas desviaram-se da fé, serão punidos juntamente com os pecadores, que sempre foram rebeldes. Por isso a própria Bíblia vai dizer que no livro o Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, vai dizer, aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas se você resolveu seguir o caminho do mundo, você vai ser condenado juntamente com ele. Por isso, não abandone a fé. Não abandone a fé. Porque aqui vai ter uma reflexão profunda. Você pode dizer, mas eu nasci de novo. O Senhor vai me preservar até o fim, sim, eu creio nisso também. Mas ao mesmo tempo,
um dos sinais daqueles que não nasceram de novo é porque eles abandonam a fé. Por isso, quem é você hoje aqui? Não é porque você está frequentando o culto de domingo de uma igreja que você é crente. Mas eu já venho há 10 anos também, não significa que você é crente. Ah, mas eu sou batizado. Não quer dizer que você é crente. Mas eu sou líder de célula, nem isso garante que você vai para o céu, irmão. Mas você é pastor também não, viu, Paulo? Tem. O que garante que você tem um coração em Deus é se sua fé está nele. E você permanece nele até o fim. E essa fé inabalável é uma fé inabalável em Jesus. Esse é o caminho da salvação. Como diz o verso conhecido, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. A rocha que precisa estar firme os nossos pés, inabaláveis. Essa rocha tem um nome, essa rocha é uma pessoa, essa rocha é um Deus. Essa rocha é o nosso Senhor Jesus, que é poderoso para nos livrar da mão do diabo, do mundo e do pecado e nos conduzir a uma eternidade com Deus. E ainda que aqui atravessamos lutas e desafios, mas na nossa eternidade com Deus estaremos com Ele para sempre, onde não haverá mais choro, não haverá mais lágrimas, mais dor, não haverá mais sofrimento, miséria, maldade, pecado, e estaremos eternamente com eles, nesse reino celestial, que não é mais sobre o monte Jerusalém, mas será numa nova Jerusalém, que descerá do céu, como diz Apocalipse 21, e nesse monte estaremos na presença do Senhor para todo sempre. E essa caminhada começa aqui, colocando a fé em Jesus. Baixe a sua cabeça. Vamos orar. Vamos orar sobre essa verdade. Vamos orar a respeito da nossa fé. Pai, nós estamos diante da Tua presença nessa manhã. Nessa manhã de reflexão, nessa manhã de oração, nessa manhã diante da Tua palavra. Nós sabemos o tanto que por muitas vezes a nossa fé fraqueja, desanima, esfria. Mas, Senhor, nós queremos ser como esse salmista. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Nós queremos, Senhor, ser esses de fé inabalável no Teu nome, Senhor Jesus. Porque nós sabemos quem Tu é. Nós conhecemos o Teu amor. O Teu sacrifício naquela cruz. O Teu poder testemunhado pelos apóstolos e por muitos outros da ressurreição ao terceiro dia. Tu és o nosso Deus. Porque Tu és aquele que está presente ao nosso lado. Não somente no futuro, mas agora, hoje, sempre conosco. Como os montes de Sião ao nosso redor, a nos guardar dos inimigos, a nos proteger em meio às lutas, a nos dar vitória diante das adversidades. E é em Ti que queremos firmar a nossa fé. Não queremos deixar o nosso pé sobre a areia, ou no caminho da volatilidade, como fumaça. Mas queremos ter firmeza na nossa caminhada de fé ao Teu lado. E contigo.
sempre presente e para sempre. Porque para onde iremos nós? Para onde iremos nós, Senhor? Se só Tu tem as palavras de vida eterna. Eu queria saber se existe alguém entre nós, nessa manhã, que ouvindo essa palavra de fé em Jesus, quer colocar a sua vida aos pés dele, como nunca fez antes. Quer fincar os seus pés no caminho de Jesus. Ainda que de cabeça baixa como estamos, eu queria que você fizesse um sinal com a sua mão, porque eu quero orar por você. Existe alguém entre nós que nessa manhã, bendita manhã, Deus abençoe, minha irmã. Existe mais alguém nessa manhã que quer fazer uma entrega de fé ao Senhor Jesus, fazendo dele o teu único, suficiente Salvador? Essa é a decisão mais importante que você vai tomar na vida toda. É uma decisão que mudou a minha vida. É uma decisão que mudou a vida de muitos aqui. É uma decisão que pode mudar a tua vida. Vamos orar. É sua amiga, irmã Conceição, que está do seu lado? A senhora conhece? Pegue na mão dela, vamos orar juntos. Repita comigo, minha irmã. Aí onde está mesmo, diga assim: Senhor Jesus, eu faço um compromisso de fé com o Senhor. Uma entrega de vida. Eu quero firmar os meus pés no Senhor. E não quero me afastar da tua presença nunca. Eu quero andar ao teu lado para sempre. Eu faço hoje do Senhor não somente o Deus de toda a criação, mas o meu Deus. Não somente o Senhor sobre o céu e a terra, mas o meu Senhor. Reina sobre mim. Perdoa os meus pecados. Me enche do teu Espírito. E hoje e para sempre eu serei teu. Em nome de Jesus. Amém. Só tu tens
Levante as suas mãos para os céus. E que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas hoje e para todos sempre. Amém. Amém. E amém.